dia, rapaziada! Vamos chegando aqui para mais uma rapidinha do canal Zona Rubro-Negra. Hoje, dia 22 de maio de 2020, sexta-feira. Sextou comigo aqui e com meu amigo, meu brother, Bruno Pet. Hoje vamos falar sobre uma história que está começando a repercutir perante a nação rubro-negra. Que história é essa de hospital no Ninho do Urubu? Mas antes disso, deixa eu dar bom dia ao meu amigo, mais uma vez aqui comigo na Rapidinha do Zona. Bruno Pet, seja mais uma vez muito bem-vindo à minha, à sua, à nossa casa, que é o canal Zona Rubro-Negra, Pet. Fala, Alain, fala, galera, sejam bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo esse vídeo mais tarde. Vamos comentar aí sobre essa especulação de ter um hospital no Ninho do Urubu. A gente não tem muita notícia muito certa, mas parece que está rolando aí um burburinho em relação a isso, então já chega comentando, chega dando like, curtindo o vídeo, compartilhando, fazendo tudo aquilo que vocês já sabem. E é isso aí, vamos que vamos. Então, Bruno Pet, a notícia é a seguinte, rapaziada, mas antes de eu iniciar, eu quero saber de vocês a questão de ter um hospital no Ninho do Urubu, montar ali uma estrutura para poder atender o departamento de futebol ou os funcionários do clube. A gente não sabe muito bem como é que funcionaria isso. Vocês são a favor ou contra disso? Eu sempre peço para que antes de que a gente inicie os nossos argumentos e o nosso posicionamento, você acabe contribuindo. A gente quer saber de vocês se vocês são a favor ou contra, explique os motivos. É sempre bom reforçar que respeitando a opinião do próximo. Pode ser que a opinião do coleguinha não seja exatamente igual à sua, mas democraticamente temos que aceitar. Isso faz com que a gente enriqueça o debate. E aí, Bruno Pet, a história é o seguinte: Flamengo ali pelo menos sinaliza, boatos já começam a correr, que ele pode adquirir equipamento de raio-x, de tomografia, né? E também contratar um infectologista para poder compor o departamento médico do clube, tomando todos os cuidados para poder cuidar e zelar pela saúde e integridade física dos nossos atletas, porque, dado as circunstâncias do Flamengo estar querendo retornar aos treinos, ele, né, quer manifestar, deixar público que não quer sobrecarregar a rede de saúde e tudo mais. Qual é a sua opinião, seu posicionamento quanto ao tema, Bruno Pet? Cara, então, eu acho assim, sem parar para pensar muito, é muito bacana você ter um hospital ali dentro e tudo mais. Para mim é muito claro e evidente que é por causa da situação, que é por causa da doença, do vírus e tudo mais, até porque está se falando em infectologista, e a gente está falando de um vírus, está se falando em tomografia, aparelho de tomografia de raio-x, que é para identificar justamente a porcaria do vírus. Então, assim, para mim é muito claro que o único motivo disso estar surgindo é por causa da situação atual. Com isso dito, eu acho bacana, interessante, porque você tem ali mais facilidade para se alguém tiver algum tipo de problema ali no futebol, no clube ou qualquer coisa do tipo. A minha preocupação é que isso abre precedente para um monte de problemas. Tá? Vou dar um exemplo de um dos problemas que pode acontecer. O melhor amigo do vice-presidente da Gávea, do amiguinho, do parquinho, do não sei o quê. Tá muito doente, pegou o vírus e tá ferrado. Você acha que esse cara não vai tentar fazer de tudo se tiver um espacinho lá no hospital do Ninho do Urubu para ele poder botar o cara lá dentro? É óbvio que ele vai tentar e talvez consiga. Então, assim, esse é o primeiro problema, porque você vai abrir precedente para fazer uso desse espaço pessoas que não necessariamente estão diretamente relacionadas, associadas ao clube de regatas do Flamengo. Esse, para mim, é um dos primeiros problemas. Um outro problema, vai pegar pessimamente mal para a imagem do clube você ter aparelhos ali que não vão estar sendo usados regularmente, sei lá, possivelmente respiradores que não vão estar sendo usados regularmente, tudo que não vai estar sendo usado regularmente, enquanto a população em geral no Brasil, no Rio e no mundo está passando uma baita de uma dificuldade. Repito, teoricamente é bacana, porque você está protegendo ali os seus, está protegendo o seu clube, protegendo o seu patrimônio. Só que socialmente, pensando no todo, no geral, pega mal, lógico que pega, porque tem gente na porta do hospital que não consegue entrar. Assim, isso não é nenhuma novidade no Brasil, mas agora a situação está ainda mais catastrófica, está ainda pior. Então, assim, você vai esfregar, entre aspas, na cara de todo mundo que você consegue proteger ali, fazer tudo seu ali,
E que se dane o cara que tá lá fora, que não consegue não arrumar. E muitas das vezes esse cara que não consegue é flamenguista, é Flamengo. E não vai ter oportunidade de ter o que acontece ali. Então, assim, repito, eu acho interessante, acho bacana. Eu só acho que abre precedente para muitos problemas surgirem. E aí, em relação à imagem, em relação a várias coisas, eu acho que abre um precedente muito grande para ter problemas piores no futuro. Então, assim, com isso dito, eu acho perigoso o Flamengo efetivamente abrir e construir esse hospital nesse formato. Acho muito perigoso, porque acho que o tiro pode acabar saindo pela culatra e acabar sendo muito pior do que melhor, pensando no longo prazo. Vamos lá, Bruno Pet. A gente conversou um pouquinho, né, nessa manhã aqui, antes da gente começar a fazer o rapidinho aqui para a galera. E eu vou me posicionar. Eu sou completamente contra, pessoal. Completamente contra. Acho que o Bruno Pet foi muito feliz quando ele disse que, assim, aparentemente é legal você, né, demonstrar zelo, demonstrar carinho, cuidado para com os seus. Mas, se nós pensarmos não apenas ali, naquele pontinho ali, que nossos olhos estão conseguindo estar focado agora, eu, olhando para você, se a gente começar a abrir um pouco mais o campo de visão, a gente começa a enxergar inúmeros problemas, inúmeras críticas, inúmeros transtornos que nós vamos acabar absorvendo de forma desnecessária. Vamos lá. Bruno Pet já entrou um pouquinho nessa seara, mas eu vou reforçar, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas se você monta uma estrutura ali privada, pode ser que o poder público ele venha requisitar essa estrutura, dado o estado de calamidade. Esse é o primeiro ponto, né? A gente ainda não tem informações se serão montados leitos, UTIs, nesse possível hospital, ou se eles vão ficar apenas nos equipamentos de raio-x e tomografia. Eu, infelizmente, não tive tempo hábil para poder pesquisar quanto custa um equipamento desse, de tomografia, um equipamento de raio-x, mas certamente são cifras expressivas. Não é algo barato. E aí, Pet, volta eu naquela questão das demissões do quadro de funcionários do clube. Economizariam naquelas demissões para poder gastar agora? Esse é um outro ponto que seria cabível da gente discutir aqui, e nós ficaríamos aqui quase uma hora debatendo sobre isso. Mas não quero me ater com relação a essa questão das demissões e da economia, porque sim, montar uma estrutura dessa vai gerar um custo enorme. Não estou falando de construirmos 2, 3, 4, 5 UTIs móveis ali, com respiradores, com aparelhos, para que a gente possa, sim, atender familiares ou até mesmo jogadores, funcionários do clube. Porque isso abriria um precedente, como o Bruno Pet disse, imenso. Você imagina um primo de alguém, um primo do Landim, do Gustavo Oliveira, do seu BAP, ou qualquer outro amigo muito próximo, muito chegado, que, porventura, não estivesse conseguindo, né, atendimento no espaço público ou no privado, no hospital público ou privado, como é que eles iriam conseguir negar? Né? Então, a repercussão, ao meu ver, Bruno Pet, e eu concordo muito contigo, seria muito negativa. Se a mídia, por qualquer fato, qualquer coisa, quer bater, quer massacrar, quer criticar o Flamengo, vocês imaginem o Flamengo com um hospital, um mini hospital particular ali, né, para poder atender só os jogadores. Espaços esses, como o Bruno muito bem colocou, que não seriam utilizados, né, Bruno, com tanta frequência. Torcemos para que não. E aí, por ter, né, esse fôlego, aconteceria de ter muitos pedidos. Então, eu acho que nós, e aí concordo muito com o Pet, nós iríamos trazer muito mais transtornos e problemas, Pet, do que até mesmo solução nesse momento, tá tentando montar um hospital dentro do Ninho do Urubu, Pet. Tem alguma coisa aí a colaborar aí com minhas palavras ou discordar também? Porque o conflito de ideias enriquece o debate e democraticamente e respeitosamente é fundamental que a gente possa sempre estar debatendo. Cara, infelizmente a gente concorda nesse ponto, então não vai ter muito debate, muita divergência de ideia. Quando você falou do valor, na questão do valor, me bateu uma curiosidade, estava tentando procurar aqui.
Cara, eu vi uns valores aqui bem absurdos, tá? Eu vi os valores aqui de uma aparelho de fotografia custa perto de R$1 milhão. Então, mas Não é o troco do pão, né? uma estrutura de raio-x, Pet, eu sei disso, porque minha mãe tem uma clínica de fisioterapia, né? A Fisiomed. Então, se você é de Caxias, Baixada Fluminense, conheça a Fisiomed. Um ótimo local, atendimento de primeira mão. Lá vocês serão muito bem atendidos, certamente. E aí, Bruno Pet, envolvem altas cifras, é isso mesmo. Um equipamento de tomografia, de TC, tomografia computadorizada, né? E se tiver contraste ou não, esses equipamentos são caríssimos. E outra, não é qualquer local que você pode montar uma sala de raio-x. Você tem ali que isolar a sala, tem todo um custo. Não é tão simples quanto parece. E teria também que buscar as autorizações. Tá certo que isso poderia ser até mais fácil para o Flamengo, mas tem uma série de coisas que acabam ali, Pet, né, envolvendo essa questão que é problemática. É complicado, ao meu ver, cara. Cara, assim, eu concordo contigo, acho que é caríssimo e tudo mais, mas acho que é interessante, levando a conversa para um lado um pouco diferente, é o seguinte: tem um monte de gente aí falando que o Flamengo vai quebrar, que o Flamengo não sei o quê. Acho que quem vai quebrar não cogita construir um negócio desse tipo de situação, né? Quem tá prestes a quebrar não cogita construir aí, a comprar equipamento de tomografia, de raio-x, cara, porque se não tem dinheiro. Mas sabe o que é pior? Esses mesmos que criticam que vão quebrar, daqui a pouco vão estar criticando a questão do Flamengo montar uma estrutura que é muita soberba, é pensar só no seu umbigo e tudo mais. Os caras são muito egocêntricos, muita gente morrendo, infelizmente, e a gente torce para que as coisas melhorem, mas muita gente necessitando, e o Flamengo vai querer se dar o luxo de montar uma estrutura. Aguarde, Bruno Pet. Isso vai ser, né, com certeza, um próximo assunto que pode ser que a gente venha debater. Infelizmente, hoje nós não tivemos conflitos de ideias. Eu queria agradecer a participação e a presença aqui do meu amigo, meu brother, meu irmão, Bruno Pet, né? E agora o meu papo é com vocês. Eu quero saber a sua opinião. Eu gostaria que você tivesse colocado a sua opinião antes de ouvir a minha fala e a do Bruno Pet, para que nós não pudéssemos, de repente, né, induzir você a ter a sua opinião. Mas a sua opinião é importantíssima para todos nós aqui do Zona Rubro-Negra. Então, coloque a sua opinião aqui, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e até a live de hoje às 22 horas. Um grande abraço, galera. Fomos!